dessa mensagem, desse Shabat, é Hashem usa os improváveis. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez e eu lhe peço que o Senhor me ajude a passar essa mensagem do Teu jeito, do Teu modo, e que, pelo poder da Tua Ruach, encontre corações férteis, que receba essa palavra de forma transformadora. É o que eu lhe peço e nós dependemos do Senhor. Fica conosco, já se faz tarde, é o que eu lhe peço, Bechem Shur Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, Hashem usa os improváveis. No trecho que nós lemos dessa Parashá 38, Korach, em Bamidbar, Números, capítulo 16, versículo de 1 a 9, relata o triste episódio, o triste descritivo da divisão de uma família. Não era apenas irmãos na mesma emuná, na mesma confiança, mas a situação, aquele problema abalou a estrutura de vínculos de uma família de sangue, entre primos de primeiro grau. Embora Moshe tivesse vivido apartado da comunidade de Israel a maior parte da vida dele, até a idade de 80 anos, quando foi chamado por Hashem para conduzir o povo de Israel para fora da servidão, da escravidão no Egito, os irmãos de Moshe, Miriam e Aharon, enfrentaram pessoalmente todo aquele sofrimento no Egito e viveram muito próximo de seu primo Korach. Eles eram todos da família de Kehat. Shemot, Êxodo, capítulo 6, versículo 18. Os filhos de Kehat foram Aran, Itzhar, Evron e Uziel. Anhan, o primogênito de Kehat, foi o pai de Miriam, Aharon e de Moshe. Depois, o segundo filho de Kehat, Itzhar, foi o pai de Korach, Nefeg e Zinri, conforme descrito no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 6, versículo 20 e 21. É muito importante compreendermos as relações, os vínculos familiares e de relacionamento dessa família descrita nas Escrituras Sagradas e as consequências, o que de fato essa divisão causou na vida dos envolvidos. Alguns estudiosos entre o povo de Israel acreditam que o problema iniciou porque Elzafan, o segundo filho de Uziel, que era o quarto filho de Kehat, havia sido definido como líder do clã de Kehat. Bamidbar, Números, capítulo 3, versículo 30. Elzafan, o filho de Uziel, era o chefe do clã de Kehat. Korach acreditava que por ser Anhan, o primogênito de Kehat, então os filhos dele, de Aharon, havia alcançado a grandeza e Moshe a realeza, aos olhos dele, Korach. E ele, Korach, pensava que, por ser o primogênito do segundo filho de Kehat, pela hierarquia de direitos, ele deveria ser, no mínimo, o líder sobre o clã de Kehat. E não Eusafã, que era o filho do quarto filho de Kehat.
Quando ocorreu a morte de Nadav e Avihu, os 2 filhos de Aharon, Moshe chamou os 2 filhos de Uziel, o 4º filho de Querrat, para conduzir os mortos para fora do acampamento. Vaikra, Levítico, capítulo 10, versículo 4. Moshe chamou Mishael e Etzafan, filhos de Uziel, tio de Aharon, e lhe disse: venham aqui e levem seus primos da frente do santuário a um lugar fora do acampamento. Muito possivelmente, estas situações fizeram despertar um espírito de inveja e de ciúmes no coração de Cor, que se levantou ferozmente, provocando uma imensa divisão dentro da família de Querrat, questionando por que Moshe havia colocado Eltzafan, o filho de Uziel, o 4º filho de Querrat, como líder do clã, e não ele, Corah, que era filho do primogênito de Issar, o 2º filho de Querrat na hierarquia. Para Corah, pela hierarquia, Moshe estava valorizando a família de Uziel em detrimento da família de Issar, da qual ele, Corah, fazia parte. Vamos meditar nesse assunto um pouco mais. Conhecendo um pouco sobre Moshe, como nós conhecemos, certamente ele estava seguindo alguma instrução de Hashem para fazer o que fez. Mesmo porque, se Moshe tivesse tomado alguma decisão errada de eleger alguém para um cargo que não deveria, eu particularmente acredito que Hashem o teria corrigido. Corah, movido pela inveja e pelos ciúmes, mesmo tendo uma posição de destaque, uma posição privilegiada entre os levitas, por estar entre os responsáveis por transformar as coisas santíssimas, Corah deixou entrar no coração dele a indignação, a insatisfação que despertou um espírito de ódio, raiva, ira. Corah se levantou contra e movimentou muitas outras pessoas com a intenção de destruir Moshe e Aharon. Uma inimizade desnecessária que causou a morte de Corah e de todos os seguidores deles. E tantas outras pessoas que, por não saberem o que estava ocorrendo, se posicionaram a favor da rebeldia, acreditando que estavam sendo corretas. E aquelas pessoas que se envolveram no que não deveriam, também morreram. Irmãos, muitas pessoas estão se dividindo cada vez mais por nada, tomando partido de outros. Pessoas procurando posição de destaque, por desejarem reconhecimento, por desejarem possuir o que o outro possui, mas sem saber o preço que o outro tem pago para chegar onde chegou. O meu desejo é que acabem as calamidades, as divisões, e que o nome sagrado de Hashem seja propagado através de Yeshua nessa terra. Que muitas almas sejam alcançadas para a vida eterna e que o nome de Hashem seja glorificado entre todas as nações. Mas o projeto maligno da suspeita e difamação de Corah envolveu 250 homens de renome, 250 almas, líderes entre o povo de Israel que se ajuntaram contra Moshe e Aharon.
Irmão, nós não estamos falando de qualquer pessoa da comunidade. Nós estamos falando de príncipes eleitos, pessoas de renome entre o povo de Israel que foram enredados por dar ouvidos apenas a uma parte da história. Preste atenção nesta questão. Mas eles poderiam ter buscado Moshe e Aharon para ouvir a outra parte. Entretanto, não fizeram. Ouviram apenas um lado e concluíram, sentenciaram as suas próprias vidas à morte. Irmãos, tenha muito cuidado em ouvir apenas um lado da história, para você não expor a sua vida à morte. Seja qual for a situação, não importa. Sempre estejam abertos a compreender o que se passa. Insista, ore, lute, sempre pela Shalom. E tome muito cuidado com essa questão de ouvir apenas um lado. Ah, mas a outra pessoa não quer falar, entrega para o Senhor. O Senhor não vai obrigar ninguém a nada, nem nós podemos fazer isso. O nosso papel é procurar, buscar entender o que está ocorrendo. Não consegue, a pessoa não quer te receber, ore, entregue para o Senhor. E o problema está resolvido. Eu sei o que eu estou falando. A Ruach HaKodesh deseja ministrar a nossa vida, nos alertando que qualquer um de nós podemos ouvir algo, ter alguma impressão que desencadeie uma interpretação errada sobre uma situação. Podemos tomar uma posição, provocar divisões, condenar pessoas inocentes e ser um agente de propagação desse mal na vida de muitas outras pessoas. Isso quando não decretarmos uma morte sobre a nossa própria vida. Ou até sobre a vida de pessoas amadas ao nosso redor. Uma pessoa não precisa ter necessariamente um coração mau ou endurecido para fazer isso, irmãos. Basta ter a movimentação ali na direção errada, motivado por algo errado. Cora tinha certeza que ele estava certo e que seus primos, Moshe e Aharon, estavam errados. E queria que Hashem julgasse entre eles. Cora, com a mente enferma e com as decisões dele equivocadas, moveu muitas almas com ele para a perdição eterna. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas certezas. Cora pensava que estava defendendo os direitos dele. Porém, ele deixou de observar alguns detalhes importantes para reconhecer o erro dele. Um grave erro. Um erro fatal. Primeiro, Cora começou a movimentar pessoas a favor dele contra Moshe e Aharon de forma oculta, escondido. Já tem alguma coisa errada aí, quando a gente movimenta alguma coisa escondido. Porque ele poderia ter ido conversar direto com Moshe e explicar o motivo da insatisfação dele, das necessidades que ele, Cora, tinha e que não estavam sendo atendidas. Segundo, quando Moshe tomou conhecimento da situação, ele foi conversar com Cora.
e com um grupo dele. Moshe alertou Cora sobre a gravidade da situação, a posição que Cora ocupava e que eles estavam fazendo contra Hashem. E mais, sugeriu sobre o acendimento do incensário diante de Hashem para trazer à memória deles o que havia ocorrido com Nadav e Avihu quando eles acenderam o incensário de forma indevida diante de Hashem. Eles morreram. Moshe pensou, quem sabe, eu trago isso à memória deles, eles param com essa loucura. Moshe tentou impedi-los daquela loucura. Mas eles estavam tão obstinados que não conseguiram parar. Pessoas nesta condição, pessoas obstinadas, dificilmente conseguem parar. E o que ocorreu? Eles foram parar no Sheol. Em algum lugar a gente vai ter que parar. Que seja antes disso, irmãos. Que seja antes dessa loucura. Eu particularmente não acredito que Cora estivesse ocupado com o bem-estar do povo de Israel. Ele estava preocupado com a posição dele. Posição de destaque. Para você meditar. Será que Cora, no lugar de Moshe, correria com incensário diante de Hashem para parar as pragas de morte que surgiam pela rebelião do povo? Será que ele estava disposto a fazer isso? Será que Cora intercederia junto a Hashem para que o povo de Israel não fosse destruído e que tivesse seus pecados perdoados? Será? Será que Cora ficaria atendendo o dia inteiro, por muitos dias, as demandas e ouvindo as queixas do povo de Israel? Será? Moshe estava lá e morreria fazendo aquilo se o sogro dele não tivesse instruído a corrigir o curso do atendimento do povo, irmãos. Se Hashem fizesse uma proposta para Cora, para destruir todo o povo de Israel, como ele fez essa proposta para Moshe, e suscitar um povo da descendência exclusiva de Cora, será que sobreviveria alguém do povo de Israel pela decisão de Cora? Será? Quando Moshe ouviu de Hashem que aquele povo rebelde, do qual nós fazemos parte, que eles seriam destruídos, Moshe se prostrou, intercedeu por eles, implorou por misericórdia, suplicou para que Hashem não fizesse aquilo. Moshe intercedeu pela reputação de Hashem diante de outras nações. Mas Moshe não falou dele mesmo. Porém, houve um momento em que Moshe falou dele mesmo. Vamos relembrar desse momento? Shemot, Êxodo capítulo 32, versículo 32. Ah, Senhor, se tu lhes perdoasse o pecado, entretanto, se não desejares, então imploro-te, risca-me do teu livro que escreveste. Moshe aprendeu a amar o povo de Israel. E ele estava disposto a entregar a vida dele por amor daquele povo. E continuamente lutava por eles. Lutava por eles diante de Hashem e lutava ao lado deles diante das adversidades dos inimigos que se levantavam de forma contínua, sem nenhum motivo para destruí-los. Hashem observava o amor, a nobreza, a sensibilidade que estava dentro do coração de Moshe. E é isso que Hashem deseja encontrar dentro do nosso coração.
Amor que produz a misericórdia, ainda que tenhamos que entregar a nossa própria vida, como desejou Moshe e como fez Yeshua. A Ruach HaKodesh nos diz que Hashem procura por pessoas que tenham em seus corações amor por almas, mais do que amor por sua própria vida. Então, cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem estão sendo convocados a desenvolverem este amor em seus corações. E assim vocês serão grandes verdadeiramente diante do amor de Hashem. Não importa o quanto vocês se considerem improváveis diante do chamado de Hashem, do chamado que Hashem fez para a sua vida. O maior segredo para alguém tocar o coração de Hashem é entregar a Ele, em amor e por outras vidas, o seu próprio coração. De tudo que você pode oferecer a Hashem, entregue a Ele o seu coração. A Escritura relata também sobre um exército inteiro de improváveis. Davi ainda não era rei e estava fugindo do rei Shaul e lutando para preservar a própria vida. Repentinamente, um grupo de pessoas começou a se juntar a ele. Um grupo de pessoas improváveis, os párias, pessoas que estavam de alguma forma, por algum motivo, excluídos do convívio social. Se fosse nos dias de hoje, possivelmente esse grupo de pessoas seria chamado bando, ou mesmo de marginais, por estarem às margens da sociedade. Shamuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Então todas as pessoas que estavam em dificuldade, tinham dívidas ou estavam descontentes, amargurados de espírito, começaram a se juntar ao redor de Davi, e ele se tornou um líder. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi não tinha um exército de pessoas renomadas. Era um grupo de pessoas improváveis. Não sabemos qual era a idade de Davi naquela época, mas era menos de 30 anos, um jovem. Eu não sei quantos de vocês estariam dispostos a se unirem a um líder tão jovem. Embora Davi fosse reconhecido como um grande herói por todos, em toda a terra de Israel, Davi também ficou bem conhecido por causa das canções das mulheres, tanto na casa de Israel como na casa de seus inimigos. O fato é que, apesar de pouca idade, Davi já era famoso. Alguns o admiravam, outros gratuitamente o odiavam. Naval, esposo de Abigail, via Davi como um escravo fugitivo, e seus homens que estavam ali com Davi, pessoas estranhas, desconhecidas. Isso está descrito em Shamuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 e 11. Na ocasião desse evento com Naval, o exército de Davi já havia aumentado de 400 para 600 homens. Shamuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 13a. Então Davi e seus soldados, que agora estavam em torno de 600, levantaram-se e deixaram Keila, e foram até onde conseguiram chegar. 600 homens que estavam com Davi. Era o mesmo número de soldados do exército
da guarda pessoal do rei Shaul, descrito em Samuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 2. Shaul estava esperando na extremidade mais afastada de Givá, sobre a romeira em Migron, e ele estava a cerca de 600 soldados. Eu nem consigo imaginar o que era para Davi ser responsável para manter todo aquele grupo vestido e alimentado. Davi tinha muita confiança na provisão e nos cuidados de Hashem. E nós precisamos desenvolver esta confiança no Senhor, aconteça o que acontecer. Ele cuidará de nós, irmãos. De qualquer forma, aqueles homens eram os improváveis e se tornaram pessoas de confiança de Davi. Porque qualquer um deles poderia entregar Davi para o rei Shaul, em troca de riquezas, ou até de um reposicionamento na sociedade de Israel. Oportunidade. Eu entrego ele e arrumo a minha vida. Aqueles homens se tornaram fiéis a Davi. E hoje, os nomes deles estão registrados nas Escrituras Sagradas como os valentes de Davi. Aqueles homens improváveis, mesmo sendo perseguidos por Shaul e seu exército, escolheram estar do lado do rei certo e com fidelidade. Nós precisamos nos tornar fiéis a Hashem através de Yeshua, não importa qual seja a situação. A Ruach HaKodesh deseja ministrar o nosso coração para que escolhamos estar do lado certo, da pessoa certa. Do rei certo. Ainda que ele ainda não esteja empossado. Que escolhamos corretamente a quem vamos servir, se realmente desejamos ser chamados de filhos de Hashem. Escolhamos entrar pela porta estreita, estar do lado de Yeshua, o Rei dos Reis, o Rei certo que está retornando. Ainda que sejamos perseguidos por mais um pouco de tempo, e sejamos fiéis. Não deixem o Senhor para terem estabilidades nesse mundo que já está sendo abalado em todas as suas estruturas. Não desista, ainda que tenhamos que enfrentar adversidades, não se rendam às propostas dos nossos inimigos. Confie em Hashem, até que ele se levante, que seus adversários fujam da presença dele. Irmãos, Davi, em muitas situações, teve seus receios, suas dúvidas de como as coisas se desenrolariam. E registrou isso em diversos terlim, diversos salmos. Mas Davi confiava muito em Hashem. Davi tinha o rei Shaul por pai e o defendia. Muitas vezes expondo a própria vida. E embora Davi nunca tenha feito nada de errado para o rei Shaul, ele passou a perseguir Davi para matá-lo. Shaul e seu poderoso exército havia se tornado inimigos pessoais e gratuitos. E pior, com ódio mortal de Davi, que passou a ser perseguido intensamente. E para se proteger, Davi escolheu se esconder.
Ele estava sendo forjado no fogo, estava na prova, porque se ele matasse o rei Shaul, e ele teve algumas oportunidades de fazê-lo, caiu na mão dele, ele nem foi atrás. Porém, se ele o fizesse, Davi se tornaria exatamente igual a Shaul. Mesma coisa. Davi tinha algo que o rei Shaul não tinha. Ele tinha um coração segundo o coração de Hashem. E por este motivo Davi havia sido ungido rei. Shaul havia sido ungido príncipe da guarda. Mas como rei, pelas decisões dele, ele havia sido rejeitado. Shaul recebeu poder, mas Davi havia recebido poder com unção. Satã e seus serviçais são os nossos inimigos pessoais e desejam nos matar. Satã também tem poder, mas ele não tem unção de Hashem para agir nesse mundo. Nem tem autoridade para agir sobre as nossas vidas, exceto se entregarmos esta autoridade a ele. Como? Aceitando as ofertas dele. Ai, Senhor, por que aconteceu isso? Porque você foi aonde não devia. Aceitou as ofertas dele. Entregou a ele a autoridade para agir sobre a sua vida. Mas ele não tinha essa autoridade. E agora, o que eu faço? Se volte para o Senhor. Para que ele corrija a sua história. Davi entregou o coração dele em confiança a Hashem e foi ungido. Dessa mesma forma, Hashem deseja que entreguemos o nosso coração a Ele. As nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos receios. O que vai ser amanhã? O que vai ser o mês que vem? Yeshua diz para nos concentrarmos no dia de hoje. Porque o mal do seu próprio dia já nos basta. Entreguemos o nosso futuro ao Senhor com confiança. Que sejamos cheios de unção proveniente de Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh. E assim seremos maiores e mais poderosos que o adversário das nossas almas. Pois a unção e o poder de Hashem estará sobre a nossa vida. E ninguém, nem o mal, poderá nos resistir. Entenda e receba isto em sua vida, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Isso não quer dizer que teremos uma vida aqui nessa terra sem lutas. Porque Hashem nos prometeu uma vida eterna. Ele não nos prometeu uma vida sem adversidade. Aliás, as perseguições e aflições são promessas para as pessoas que amam e ainda estão nessa terra, que amam Hashem e estão nessa terra. No texto que nós lemos hoje em Samuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 6, o profeta Samuel ficou muito triste quando o povo de Israel decidiu imitar as nações e eleger um rei para eles mesmos. Samuel se sentiu reprovado em seu cargo e rejeitado pelo povo, pelo qual ele havia dedicado a vida dele inteira. Entretanto, Hashem percebeu a tristeza do profeta pela má escolha que o povo de Israel haviam feito. Samuel Aleph, 1 Samuel,
capítulo 8, versículo 7. Adonai disse a Samuel: ouça o povo em tudo o que eles dizem a você, porque não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Não me querem como rei sobre eles. Você já sentiu rejeitado por algum motivo? Por alguém? Alguma vez? Irmãos, o fato de termos o amor de Hashem e a unção dele sobre as nossas vidas não nos impedirá de sofrimentos e rejeições e injustiça nesse mundo, de situações ruins como estas. E enquanto nós estivermos nessa terra, estaremos sujeitos a aflições, até que seja manifesta a glória de Hashem através de Yeshua no milênio para todas as nações, e sejamos reconhecidos como separados deste mundo diante de Hashem. O que importa é que sempre saibamos o que fazer, como Samuel fez. Não importa qual seja a situação, difícil ou adversa, a qual teremos que enfrentar. Busquemos sempre por Hashem, com a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos. Não importa qual seja a situação. Erramos, e agora? Agora o Senhor quer consertar o nosso erro. Mas depende agora da nossa própria decisão. Hashem consolou Samuel e certamente vai consolar também a sua vida, como ele tem feito comigo e com minha casa, com a minha família. A rejeição não é sobre as nossas vidas, e sim sobre quem nós representamos nessa terra. Lembre-se disso, onde quer que você esteja. Cumpre a nós guardarmos a palavra de Hashem em nosso coração, vivendo por ela, e que sejamos cautelosos para não entrarmos em debate ou discussões, mesmo que seja sobre as Escrituras Sagradas, porque isso não produz nada de bom. Não tem nenhum proveito de edificação do reino do céu nessa terra. Sejamos cuidadosos para não darmos oportunidade para nenhum tipo de impiedade, como lemos hoje na Brit Hadashah, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 a 16. Nos adequemos em amor para seguirmos firmes, de pé, cabeça erguida, com confiança, até o final, a fim de sermos aprovados diante de Hashem. E estejamos acautelados, porque esse mesmo texto que nós lemos profetiza que à medida que nos aproximemos do final de uma era, as coisas na sociedade vão ficando cada vez piores. Enganos, mentiras, fraudes, golpes. Observe o que está ocorrendo ao seu redor. Você vai entender o que eu estou falando. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar também sobre um outro ponto importante com relação às pessoas improváveis que Hashem escolhe. Normalmente essas pessoas são mais simples, mais humildes, e normalmente elas nem querem, nem desejam estarem nessas posições. Samuel resignou seu cargo, colocou à disposição de outro. E nós não podemos ter apego por nada nessa terra, nada, por nenhuma posição que estivermos ocupando nessa terra, mesmo que seja dentro da casa de Hashem.
a serviço dele. Não podemos estar preso em absolutamente nada, exceto em Yeshua. A nossa rocha sólida. Medite sobre isso. O que você fará? Presta atenção. Medita sobre isso. O que você fará quando você não puder mais comprar ou vender, sem que você tenha uma identificação, uma marca que te autorize a fazer isso? O que você vai fazer? O texto de Galo, Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, não diz que não poderemos trabalhar, nem que não terá um sistema social para dar atendimento para as pessoas que estiverem à margem ou excluídos da sociedade. O povo de Israel trabalhava muito na Segunda Guerra Mundial, irmãos, para receberem muito pouco ou quase nada de alimento. Mas nós estamos aqui, sobrevivemos. Graças a Hashem. Para nós fecharmos. As coisas não estão fáceis para ninguém. Mas os desafios que se formam no horizonte, aos quais enfrentaremos em breve, sobre toda a terra, nos mostrará no que ou em quem nós temos depositado realmente a nossa confiança. Se estamos depositando a nossa confiança em coisas preciosas, realmente preciosas aos olhos de Hashem, e realmente duradoura, ou se estamos depositando a nossa confiança em papéis que serão devorados pelo fogo. Hoje, pior ainda, muitas pessoas não estão nem vendo o papel. Tudo está sendo provado e a obra de cada um de nós se manifestará. Os nossos antepassados foram provados no deserto por Hashem, Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16, que os alimentou no deserto com mã, algo desconhecido por seus antepassados, enquanto ele os humilhava e testava com o objetivo de, ao final, fazer bem a vocês. Irmão, o propósito de Hashem em nos provar é de, no final, sermos aprovados e recebermos o bem sobre a nossa própria vida. No final dessa era, com uma nova ordem que está em curso para ser estabelecida, a prova será intensa e exigirá muito, muito de todos nós. Principalmente confiança e um coração voltado para as coisas sagradas de Hashem, com o poder e a unção do Senhor sobre a nossa vida. Do contrário, eu receio que nós não vamos suportar. Então façamos a escolha certa hoje. Estejamos nós do lado do Rei, ainda que tenhamos que suportar um pouco mais de perseguição hoje. Certamente seremos poupados de alguma perseguição intensa que chegará em breve sobre toda a terra. Eu receio dizer que já começou. As provas nessa terra são para nos mostrar onde estamos dispostos a nos sacrificar. Estejamos desejosos de fazer sacrifício por Yeshua.
a água da vida que derramou por nós de tal forma que não guardou nenhuma reserva para Ele mesmo. E no final disse: eu tenho sede. Mesmo com sede, seguiu em frente até dizer: está consumado. A água da vida se derramou sem nenhuma retenção para Ele mesmo. Por isso Ele teve sede. E seguiu em frente até o final. Yeshua, nosso Mashiach da casa de Israel, que veio e está retornando, deu absolutamente tudo por nós. Tudo. Entregou a vida. Yeshua sofreu muito pela nossa vida. Muito. Com a morte dele no madeiro. E ainda sofre muito pelas nossas próprias escolhas pessoais fora do caminho do Senhor. Sofre pela nossa obstinação pelas coisas desse mundo que serão destruídas, todas elas. Mas avalie você a sua vida e descubra o que está fazendo você sofrer nesse momento. Vamos sofrer pelo que realmente vale a pena. Vamos lutar para que almas não se percam nessa terra. Isso vale a pena. Eu, nesta minha posição, me sinto improvável, irmãos. Já falei isso para vocês várias vezes. Em meio a um precioso exército de improváveis. É como eu me sinto hoje. Mas eu vou seguir minha luta fazendo o meu melhor para servir a Hashem através de Yeshua todos os dias da minha vida, com amor, me empenhando para ser melhor para o Senhor a cada dia, lutando para que o nome de todos vocês, sem nenhuma exceção, sejam escritos e nunca sejam riscados do livro da vida do Cordeiro. E eu convido você a se juntar a nós, a este grupo de improváveis, a fazer parte dos escolhidos de Hashem. Entregue a sua vida ao Senhor e deixe Hashem usá-la para trazer a presença dele para essa terra. E você verá, na sua incapacidade, a grandeza e as maravilhas de Hashem. Você saltará muralhas. E se necessário for, você enfrentará um batalhão. E será estabelecido em vitória. Aleluia! E tudo que precisamos é fazer, nesse momento, a escolha certa. Deixemos o príncipe desse mundo. O príncipe da guarda desse mundo. Deixemos o príncipe da guarda desse mundo. E escolhemos estar do lado do rei, que já foi ungido, mas ainda não foi empossado, não nessa terra. Levante-se, tenha força, coragem, tome a sua posição nesse exército e passe a observar tudo em sua vida, ao seu redor, através dos olhos de Hashem, para que você não venha ser rendado
em ciladas que o Senhor não tem para a sua vida. E lembre-se, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 13/7, teremos uma única paraxá, 39, Rukat, regulamento. Essa paraxá nos ensina sobre a mitzvah da vaca vermelha, Pará do mar, cujas cinzas eram usadas para purificar as pessoas contaminadas por tocarem em um cadáver. A narrativa salta 38 anos e descreve as coisas que ocorreram um pouco antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida. E assim segue. Convoco todos a fazerem essas leituras e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade. Pai, nós somos de fato improváveis, mas nós não estamos sozinhos. Nós desejamos te servir do teu jeito, do teu modo. Nos ajude a tomarmos a posição e ficarmos do lado que o Senhor tem para estarmos, do lado correto, ao lado do nosso Rei. Ainda que ele não esteja empossado nessa terra, ele já foi ungido, já pagou o preço. Nos ajude a confiarmos no Senhor, a despeito das loucuras desse mundo. Nos ajude a estarmos atentos e apercebidos com as ciladas, com as ofertas de Satã, cujo único propósito é nos tirar dos teus caminhos. Nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor verdadeiramente, não importa qual seja a situação, com confiança em Ti, sabendo que o Senhor é maior do que todo e qualquer desafio que os nossos olhos possam contemplar nessa terra. Louvado e engrandecido seja teu santo nome por Yeshua, que pagou um preço elevado pela nossa vida. Estejamos nós dispostos a retribuir ao Senhor uma parte desse amor, estando no centro da tua vontade, cuidando de vida, cuidando de almas, para o Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Fica conosco, nós dependemos e carecemos de Ti, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.